Muito boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Que Jesus nos abençoe e nos acolha hoje, junto com os seus mensageiros de amor, para que a gente possa refletir sobre esse tema de forma a alcançar não apenas nós no campo material, mas também todos os irmãos e irmãs do campo espiritual que acompanham os trabalhos desta casa. O tema Pecado e Punição, ele se encontra no capítulo 13 do livro Boa Nova, e ele desenvolve a passagem que está no Evangelho de João, no capítulo 8, dos versículos 2 a 11, sobre a mulher adúltera. Então, no estudo desta noite, nós vamos abordar essa passagem, de acordo com o Novo Testamento. Vamos falar sobre os personagens que foram envolvidos na passagem, compreender exatamente o significado da palavra adultério aplicada à situação. Também vamos explorar o que exigia a lei mosaica como punição a respeito deste assunto. A armadilha que foi criada para tentar pegar Jesus, digamos assim, numa contradição. O ensino do mestre sobre os nossos julgamentos, e tudo isso com algumas observações do irmão X em Boa Nova. Então vamos ler aqui rapidamente a passagem, João capítulo 8, versículos 2 a 11. De manhãzinha veio de novo ao templo, e todo o povo ia a ele, e sentando-se os ensinava. Os escribas e fariseus conduzem uma mulher surpreendida em adultério, e colocando-a em pé no meio de todos, dizem-lhe: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante delito de adultério. Na lei, Moisés nos ordena que sejam apedrejadas tais mulheres. Tu, pois, que dizes? Diziam isto tentando-o, para ter com que acusar Jesus. Porém, inclinando-se para a frente, escrevia uma lista na terra com o dedo. Como persistissem em interrogá-lo, ergueu-se e disse-lhes: Quem dentre vós estiver em pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. E, inclinando-se para a frente, de novo, escrevia na terra. Ouvindo essa resposta, saíram um a um, começando pelos mais velhos, até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé no meio. Erguendo-se, pois, Jesus perguntou: Mulher, onde estão teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Disse Jesus: Nem eu te condeno. Vai e de agora em diante não peques mais. Muito bem, vamos ver aí os personagens, A mulher, cujo nome não é citado nos evangelhos, em nenhuma das tradições apostólicas o nome dela aparece. E, como curiosidade, o evangelista João é o único a narrar esse encontro neste capítulo 8 do seu evangelho, o que indica provavelmente ter sido ele testemunha ocular do fato, Depois é citado, ou são citados, os escribas e os fariseus. Os escribas eram os encarregados de copiar os manuscritos da lei, os copistas. E nem sempre eles entendiam muito bem a língua. Eles eram apenas desenhistas de letras, na maioria das vezes, e quando tinham conhecimento da língua, muitas vezes eles se arvoravam a emendar o texto, completar com suas ideias. Então, muitas vezes, havia esse nível de incorreção. Já os fariseus, a palavra fariseu significa o separado. Então, os fariseus eram as pessoas que se julgavam separadas das coisas e das pessoas impuras. Quando se usa essa palavra impura, a impureza era a impureza legal. O que significa isso? Contrariar todos os rituais e expectativas dos judeus, ou seja, quando se deixava de cumprir algum rito do judaísmo, as pessoas eram consideradas impuras. Então, principalmente os pagãos ou os próprios judeus chamados infiéis, eles não davam importância a essas
observâncias legais. Então os fariseus criaram esse grupo separado, que era aqueles que exerciam todos os rituais com rigor absoluto, e se tornaram então um grupo antipatizado, muito rigoristas, eram muito observadores das regras externas, das coisas externas, e não se preocupavam muito com a sua conduta, com a própria conduta, ou seja, eram mais homens de aparência do que de essência. Então o fariseu passou para a história como protótipo daquelas pessoas que dão valor só para as exterioridades, sem qualquer aprofundamento, e por isso como sinônimo de hipócritas, ou seja, atores, fingindo uma pureza que eles na verdade não tinham, eles apenas cumpriam lá os seus rituais. Então, disse que haviam 613 prescrições do Código Mosaico e outras tradições que escravizavam esses fariseus. Eles tinham que lembrar de tudo, fazer de tudo e ficavam cobrando quem não fazia, né? E esse receio de eles próprios errarem, eles tornavam seus espíritos paralisados, né? A religião para eles era só um formalismo. Se julgavam justos com suas próprias forças. A partir do momento que eles realizavam esses atos todos, eles achavam que estavam de acordo com o desejo de Deus. Então jejuavam na segunda, jejuavam na quinta, respeitavam o sábado, essas coisas, né, que a gente lê nos evangelhos, né? E deixar de trabalhar no sábado. E para isso Jesus combateu bastante esses dogmas judaicos, não é? O irmão X, ele descreve o início dessa passagem da seguinte maneira. Isso está no capítulo 13 do Boa Nova. Jesus havia terminado uma de suas pregações na praça pública quando percebeu que a multidão se movimentava em alvoroço. Alguns populares mais exaltados prorrompiam em gritos, enquanto uma mulher ofegante, cabelos desgrenhados e faces macilentas, se aproximava dele, com uma súplica de proteção a lhe sair dos olhos tristes. Os muitos judeus ali aglomerados excitavam o ânimo geral, reclamando o apedrejamento da pecadora na conformidade das antigas tradições. Solicitado então a se constituir juiz dos costumes do povo, o mestre, Jesus, exclamou com serenidade e desassombro, causando estupefação aos que o ouviram. Aquele que tiver sem pecado, atire a primeira pedra. Por toda a assembleia se fez sentir uma surpresa inquietante, as acusações morreram nos lábios mais exaltados, a multidão ensimesmava-se para compreender a sua própria situação. Enquanto isso, o mestre pôs-se a escrever no solo despreocupadamente. Então nós fizemos uma leitura do Evangelho e esses 2 parágrafos que nós lemos mostraram a visão do irmão X acerca da passagem, né, do núcleo da passagem. O que era considerado adultério, segundo a lei judaica nessa época? Bom, havia um sentido de infidelidade conjugal. Entre o povo de Israel, a definição de adultério não era a mesma para o homem e para a mulher. O homem só era acusado de adultério se ele tivesse relações com uma mulher casada ou noiva, porque entendia-se que ele agredia outro homem. Então ele era culpado porque ele estava agredindo outro homem. Agora, a mulher adulterando, ela agredia o matrimônio. Então, em geral, a culpa ficava realmente com a mulher. No sentido religioso farisaico, digamos assim, o adultério é aquilo que nós já demos uma pincelada, né? É o abandono da religião oficial. Os escribas e fariseus, muito conscientes da ortodoxia da religião prática, eles condenavam todos os que partiam para outros cultos. Então, a surpreendida que fosse uma criatura em flagrante adultério por essa política religiosa, por submeter-se a um culto diferente do culto oficial, deveria ser levada a julgamento para ser excomungada.
expulsa da religião e, de modo geral, sem direito à defesa de condenação absoluta e irrevogável. Um exemplo que a gente tem isso é na passagem do cego de nascença, que está em João 9, do capítulo 1, versículo 1 ao 41. Porque lá, depois que Jesus faz a cura desse cego de nascença, eles tentam descobrir o que foi que aconteceu e procuram os pais do cego, né? A elite da religião judaica, lá do Sinédrio, vão conversar com os pais do cego. E lá João coloca claramente, quando os pais falam assim, a gente só sabe que ele era cego, o que aconteceu com ele, essa cura que fizeram com ele, nós não sabemos. Por quê? Estavam com medo de se comprometer e serem excomungados. Então era uma das ameaças que pesava bastante para essa comunidade. Vamos prosseguir mais um pouquinho com a leitura do irmão X. Aos poucos o local ficará quase deserto. Apenas Jesus e alguns discípulos lá se conservavam, tendo ao lado a mulher a ocultar as faces com as mãos. Em dado instante, o mestre divino ergueu a fronte e perguntou à infeliz: mulher, onde estão os teus juízes? Observando que a pecadora lhe respondia apenas com o olhar reconhecido, onde as lágrimas salpicavam num misto de agradecimento e alegria, Jesus continuou: ninguém te condenou? Também eu não te condeno. Vai e não peques mais. A infeliz criatura retirou-se, experimentando uma sensação nova no espírito. A generosidade do Messias lhe iluminava o coração em claridades vivas que lhe banhavam a alma toda. Mas enquanto a pecadora se retirava, presa de intensa alegria, os poucos discípulos que se encontravam junto do Senhor não conseguiam ocultar a estranheza que lhes causara o seu gesto. Então aqui o irmão X está tocando num ponto que não foi abordado na leitura nossa do Evangelho. Prossegue o irmão X: por que não condenar aquela mulher de vida censurável aos olhos de todos? Não se tratava de uma adúltera? Nesse ínterim, João se aproximou e interrogou: mestre, por que não condenastes a meretriz de vida infame? Aí nós vamos ver a resposta de Jesus daqui um pouco. Mas vamos fazer um parênteses aqui. O que exigia a lei mosaica? Então, há mais de 2000 anos, quando esse fato aconteceu, justamente no meio do povo que recebera a grande revelação divina, os 10 mandamentos, recebidos por Moisés, uns 1.300 anos antes, e nesse código mosaico havia lá o mandamento: não matarás. Então, a lei do apedrejamento da mulher adúltera foi uma das mais injustas da história da humanidade. Por quê? Para haver adultério, naturalmente, é preciso haver um homem e a mulher, precisa haver um par. Hoje a gente nem poderia dizer necessariamente um homem e uma mulher, outra pessoa, outro parceiro envolvido, né? Então, para haver adultério, não se poderia condenar apenas uma pessoa. Teria que ser responsabilidade de no mínimo 2, digamos assim. Então essa lei, né, de lapidação, de matar, de apedrejar, ela não faz parte da lei divina, porque a lei divina é imutável. Então, isso é o homem criando as suas próprias leis ainda dentro de um critério de imperfeição para realizar a punição, né, dos pecados, dos erros. Porque nós sabemos, Deus não comete erros, ele não precisa de retificações. Então, as leis promulgadas por Moisés, elas foram naturalmente adequadas ao grau de evolução do seu povo. Eram leis rigorosas, inflexíveis, às vezes cruéis em muitos pontos, para manter, pelo temor, a unidade da comunidade, né, dos seus membros, que se destacavam pela fé em um Deus único, que já era um caso especial naquela civilização. Embora pelo tempo vivido no Egito,
e pelas dificuldades da jornada, estivessem um tanto descuidados das tradições, influenciados pelos usos e costumes egípcios. Então, Moisés, ele exercia seu poder de chefe daquele povo de uma maneira que ele julgava ser necessária, né? Ele fez com que o povo atravessasse uma caminhada no deserto por quase 40 anos, provavelmente para poder ir lapidando, né, os equívocos, acertando o rumo daquela população, porque afinal ele guiou o povo na saída, mas ele não era o líder do povo enquanto estava no Egito, né? Então foi nesse êxodo é que Moisés foi mostrando a sua capacidade de liderança. As leis mosaicas, excetuando-se os 10 mandamentos que vieram pela mediunidade de Moisés, eram leis muito duras para o povo daquela época. E muitas vezes Moisés criava suas leis e ele transmitia ao povo a ideia de que foi Deus que exigia que fosse dessa ou daquela maneira para poder causar a autoridade moral ali, o impacto necessário, né? Então, nesse episódio, nós encontramos um quadro que evidencia naturalmente a diferença entre a religião dos homens e o verdadeiro evangelho de Jesus. Nós percebemos uma pseudo-religião dos escribas e fariseus, mais vinculados aos aspectos formais da lei mosaica, do que ao verdadeiro sentido do cristianismo, na sua pureza de origem. Então, sob a lei mosaica, a mulher apanhada em adultério, ela jamais encontraria uma porta de escape. Seria mesmo apedrejada até a morte. E aí, por isso a gente vê que, perante essa dureza e inflexibilidade da lei mosaica, o interesse pelas regras e leis estava acima do valor da vida humana, ou seja, era cumprir o manual, cumprir o que estava determinado ali ao pé da letra. Não havia um desenvolvimento moral, uma evolução moral em cima do assunto. Vamos prosseguir então um pouco aqui mais com a continuidade, né, da leitura do fato narrado sobre as vistas do irmão X. Diz ele: Jesus fixou no discípulo João, que tinha questionado a ele, né, por que não tinha havido condenação por parte de Jesus, né? Afinal de contas, ela não cometeu adultério, a lei mosaica não manda apedrejar. Então Jesus diz assim: quais as razões que aduzes em favor dessa condenação? Perguntando a João. Sabes o motivo por que essa pobre mulher se prostituiu? Terá sofrido alguma vez a dureza das vicissitudes que ela atravessou em sua vida? Ignoras o vulto das necessidades e das tentações que a fizeram sucumbir a meio do caminho? Não sabes quantas vezes tem sido ela objeto do escárnio dos pais, dos filhos e dos irmãos das mulheres mais felizes? Não seria justo agravar-lhe os padecimentos infernais da consciência pesarosa e sem rumo. Entretanto, exclamou João, defendendo os princípios da lei antiga, ela pecou e fez jus à punição. Não está escrito que os homens pagarão ceitil por ceitil os seus próprios erros? Então o mestre sorriu, sem se perturbar, e esclareceu: ninguém pode contestar que ela tenha pecado, mas quem estará irrepreensível na face da terra? Perguntou Jesus. Há sacerdotes da lei, magistrados e filósofos que prostituíram suas almas por mais baixo preço. Contudo, ainda não lhes vi os acusadores. A hipocrisia costuma campear impune, enquanto se atiram pedras ao sofrimento. João, o mundo está cheio de túmulos caiados. Deus, porém, é o Pai da bondade infinita que aguarda os filhos pródigos em sua casa.
O sepulcro caiado foi um termo usado por Jesus, também registrado no Novo Testamento, repetido aqui pelo irmão X, quando Jesus se referia a essas pessoas hipócritas, os escribas, fariseus, doutores da lei, que ficavam apegados ao formalismo exterior, ao ritual, e não voltavam para si próprios, buscando uma mudança de conduta, uma evolução moral, não é? Então, o sepulcro caiado é aquele que tem aquela brancura, aquela pureza por fora, mas por dentro, como disse Jesus, está cheio de morte e imundície. Então, por dentro, todos os defeitos de comportamento, os defeitos morais, as falhas morais, e por fora uma aparência de virtude. É a isso que o irmão X fez essa referência. Prosseguindo a leitura com as palavras do irmão X, registradas pelo Chico Xavier. Poder-se-ia desejar para a pecadora humilde tormento maior do que aquele a que ela própria se condenou por tempo indeterminado? Quantas vezes lhe tem faltado pão à boca faminta? Ou a manifestação de um carinho sincero à alma angustiada? Raras dores no mundo serão idênticas às agonias de suas noites silenciosas e tristes. Esse é o seu doloroso inferno, sua aflitiva condenação. É que em todos os planos da vida, o Instituto da Justiça Divina funciona naturalmente com seus princípios de compensação. Então aqui o irmão X dá uma visão muito misericordiosa, né? Mostrando esse aspecto das palavras de Jesus, que vem tocar a todos nós, aos nossos corações, com relação à questão que ele abordou e orientou no Sermão do Monte. Não julgueis para não seres julgados, porque com a mesma moeda com que julgardes, serás julgado. O que acontece? É que nós não temos uma visão do universo interior das pessoas. Nós julgamos de acordo com nossos princípios, com nossos preconceitos, com, às vezes, alguma conclusão precipitada. A gente julga. O julgamento ele é inevitável, porque nós raciocinamos, a gente está sempre comparando, né, os nossos valores com as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, então nós julgamos. O problema é que logo após julgar, em geral, a gente condena, e refletidamente, imediatamente, sem fazermos ponderações, sem tentarmos ver a situação pelo prisma da pessoa que está sendo julgada, né? Então essa que é a questão colocada aqui pelo irmão X nesse trecho que nós acabamos de ler. Aí vem agora a questão da armadilha. Vamos ver o que tentaram fazer com Jesus, né? Os escribas e os fariseus, eles usaram aquela mulher, expondo-a perante a multidão para a consecução dos seus propósitos, que eram maquiavélicos, que era de conseguir apanhar Jesus em qualquer contradição com seus pensamentos, com seus próprios ensinamentos, que eram legítimos. Então eles queriam fazer, como a gente fala aqui na linguagem vulgar, né? Fazer Jesus cair do cavalo. Então nós percebemos que a religião dos escribas, essa religião entre aspas, e dos fariseus, nesse formalismo primitivo, era para levar o homem a exercer um juízo, um julgamento e uma condenação, e não exercer a misericórdia. Eles ignoravam que a religião verdadeira ela tem que ter as suas raízes estritamente ligadas ao amor e ao perdão, como ensinou Jesus, que são, na verdade, o pedestal do amor, não é? Então Jesus, ele não tinha nenhuma autoridade civil ou religiosa para libertar essa mulher da morte. Ele não tinha essa autoridade para falar não condenem, não lapidem. Ele não podia falar nada disso, né? Ele não era uma pessoa
com autoridade designada, né, por alguma instituição civil da época, né, alguma instituição legal. Então nós vemos Jesus ouvindo as perguntas e ele percebe a intenção do grupo, porque o grupo já foi lá para condenar e para fazer. Mas ele percebe também a intenção desses hipócritas, dos escribas e fariseus. Então eles queriam um motivo para acusá-lo de desrespeitar a lei. Então Jesus vê a mulher atemorizada, sabendo que o que a esperava seria a morte, não uma morte horrível, porque ele, Jesus, conhecia como é que era a lei injusta e cruel aplicada à época. Jesus não se altera, não se horroriza, não acusa ninguém, não tenta convencer ninguém a mudar de atitude. Jesus não toma nenhuma atitude em relação à mulher. Ele chega a agachar e ficar escrevendo com o dedo enquanto as pessoas estão lá insistindo nesse interrogatório com ele. E nesse processo de insistência, né, porque eles queriam pegá-lo em falta com relação ao cumprimento da lei mosaica ou em contradição com seus próprios ensinos. Ou seja, se ele autorizasse o apedrejamento da mulher, ele estaria indo contra a lei de amor. E se ele condenasse o apedrejamento, ele estaria indo contra a autoridade legal instituída, onde se fazia valer a lei mosaica, né, pelos judeus lá do Sinédrio. Então o que Jesus faz? Ele usa daquela, não sei se posso chamar de psicologia reversa, né? Ele aproveita a situação e joga um assunto para que cada um refletisse sobre si mesmo. E para poder haver assim, então, aquele choque, né, de pensamentos, ele faz essa colocação: se algum entre vocês estiver sem pecado, pode atirar a primeira pedra. Quem que não tem pecado, né? Pecado no sentido de erro, né? De falta de virtude, de desvio da lei de Deus. Nós não usamos muito a palavra pecado no Espiritismo, né? Porque o pecado ele pode ser apenas um formalismo religioso, deixar de cumprir algum ritual, alguma coisa, né? Por exemplo, comer carne na sexta-feira santa é pecado. Pode ser para a Igreja Católica, mas para o Espiritismo não é. Então, essa palavra precisa ser muito bem compreendida como sendo o entendimento do erro perante algo que Deus espera de nós, na sua legitimidade. Então, é o erro perante a lei divina. Então essa colocação faz com que todos os presentes comecem a ficar elaborando ali, né, seus pensamentos e caem na real, provavelmente, né? Então o espanto deve ter sido muito grande, porque nas palavras de Jesus não teve nada que desrespeitasse Moisés, não teve nenhuma incoerência com os seus próprios ensinos. Jesus apenas demonstrou que nenhum deles estava isento de erros e não tinham autoridade moral para julgar, condenar e aplicar a pena. Então, a indagação dos fariseus era realmente uma cilada. Se Jesus sentenciasse, pode apedrejá-la, estaria negando todos os seus ensinos misericordiosos. E se dissesse, não devem matá-la, estaria desrespeitando as autoridades por contrariar as leis mosaicas, como então nós já explicamos. Então, o que vigora nesse momento? Vigora a sabedoria do Cristo. Ele não aprova o apedrejamento e nem se coloca contra a lei mosaica, condenando a lapidação. Em vez dessas duas alternativas, à primeira vista inevitáveis, ele lança esse desafio: quem tiver o pecado, que atire a primeira pedra. E eles saem envergonhados, como dissemos. Então, a tendência do homem, a nossa tendência, ela é de acusar e condenar os outros, em vez de observar e reconhecer os próprios erros, que é o que a gente deve estar mais atento. É aí que vem aquela noção do orai e vigiai, é a nossa própria atenção
com os erros cometidos por nós próprios. É nos colocarmos numa atitude. Muitas vezes, quando a gente vai ao julgamento, a gente se coloca numa atitude de superioridade, pelo orgulho, né? E apontamos os erros, os pecados alheios, e já indicamos uma sentença, né? Uma condenação no nosso íntimo. Então, Jesus deixa bem clara a necessidade que todos nós temos de ter indulgência, tolerância, já que todos nós somos espíritos ainda em estágio inferior de evolução moral, de desenvolvimento moral. Estamos todos sujeitos a enganos e a omissões. Então Jesus demonstra com clareza e com objetividade que a autoridade da censura está na razão da autoridade moral daquele que a pronuncia. Vamos repetir. A autoridade da censura está na razão da autoridade moral daquele que a pronuncia. É como quando estamos lidando com os nossos próprios filhos, que muitas vezes nós pedimos, orientamos que os filhos evitem ou não façam isso ou aquilo, né? Ou os proibimos de fazer, enquanto nós mesmos fazemos muitas vezes. Aquele velho, breve exemplo, né, da nossa situação no trânsito. Quando a gente pede para as crianças não falarem palavrão, mas a gente no trânsito, a gente solta os cachorros, dizemos assim, né? Quando nós ficamos irritados ao volante. Então são essas situações, ou pedimos que a criança não ingira álcool, enquanto a gente também faz de nossa parte. Coisas do gênero, ou seja, para que você possa realmente ter uma autoridade moral, você precisa praticar aquilo que você diz, aquilo que você defende. Como diz Jesus no Sermão do Monte, seja o vosso falar sim, sim, não, não. Coerência nas atitudes em todas as situações. Muitas vezes Jesus, ao apresentar a sua aura para os espíritos atrasados que estavam obsidiando várias criaturas que ele foi ajudar, só dos espíritos perceberem a luminescência do perispírito de Jesus, que é resultado dessa sua elevação moral, eles já ficavam espantados e já debandavam. Então essa autoridade moral ela é fundamental quando nós desejamos realmente ensinar, tocar o coração de alguém com bons exemplos, né? Isso é importante. E a nossa própria consciência, ela recusa qualquer respeito ou submissão voluntária nossa para as pessoas que são investidas de algum poder, mas que violam as leis e os princípios dos quais se espera que elas respeitem, não é? Então a única autoridade legítima aos olhos de Deus é a que se apoia no bom exemplo. Então, através do nosso bom exemplo, nós teremos sempre a autoridade moral, né? Ou pelo menos não vamos correr o risco de alguém apontar o dedo para nós e nos acusar de desvios com os quais nós não devemos nos comprometer. Então, assim, as palavras de Jesus eram perfeitas nesse sentido, né? Quanto mais evoluído é um espírito na sua trajetória, maior será a sua capacidade de perdoar. Então, tendo uma capacidade de perdoar maior, a exigência será menor, a tolerância será maior, o julgamento não será feito com esse rigor, tampouco haverá condenação. Quando a gente se situa no lugar do próximo, nós vamos entender, né, que às vezes está fazendo a coisa por ignorância, porque foi mal orientado pela estrutura familiar que a pessoa viveu. Ela é vítima de muitas coisas. E às vezes nós devemos realmente tolerar, né, certas atitudes com esse pensamento caridoso, de não exigirmos que as pessoas estejam todas prontas, com grande nível moral, educacional, para atender às nossas expectativas. Quando nós perdoamos, quando nós amamos,
nós somos envolvidos, né, pelo amor. Agora, quando nós não perdoamos e odiamos, aí nós somos envolvidos pelo ódio. Então é uma lei imutável, a lei de atração aí também, né? Se nós semeamos perdão, nós vamos colher tolerância para nós. Essa é uma lei de reciprocidade. É indispensável em qualquer situação que haja compreensão, porque dificilmente nós temos em mãos todos os elementos para formar um juízo perfeito e completo das ações praticadas por outra pessoa. Nós teríamos de estar vivendo lá dentro dela, junto com o espírito dela ali, sentindo, né, com os mesmos sentimentos, com os mesmos temores, ou com a mesma coragem, ou mesmo nível de educação, com a mesma, com as memórias, as coisas que as pessoas têm, que às vezes as fazem reagir porque passaram por um trauma, por uma situação difícil, ou porque foram maltratadas, então reagem de uma forma revoltadas contra a vida, né? Então esse juízo nosso, ele precisa ser muito bem balizado para que a gente saiba fazer a aplicação dessa lei com misericórdia. E no lugar dessas pessoas, nas mesmas circunstâncias, com o seu psiquismo, nós podemos garantir que a gente iria agir de modo diferente? A gente ia agir para melhor ou para pior? Então nós não temos certeza disso, né? Muito bem. Aí irmão X, ele prossegue aqui com uma fala muito bonita. Ele diz assim, abre aspas, muito tempo ainda não transcorrera depois desse acontecimento, quando Jesus subiu de Cafarnaum para Jerusalém, acompanhado por alguns de seus discípulos. Celebravam-se festas tradicionais entre os judeus. O Messias chegou num sábado, sob a fiscalização severa dos espíritos rigoristas de sua época, os tais fariseus. Não foram poucos os paralíticos que o cercaram, ansiosos pelo benefício de sua virtude salvadora. Mas escandalizando os fanáticos, o mestre curava e consolava na sua jornada de gloriosa redenção, explicando que o sábado fora feito para o homem e não o homem para o sábado, e enfrentava sorridente as preocupações dos mais exigentes, porque um dos 10 mandamentos mosaicos, lembrai-vos de santificar o dia de sábado. Esses judeus, né, rigoristas, assumiam a interpretação dessa frase ao pé da letra. Não é para trabalhar no sábado. E aí todas as pessoas que o faziam, eles condenavam com muito rigor. Inclusive Jesus, quando Jesus fazia curas que beneficiavam, às vezes, dezenas de pessoas. Tem uma das curas de Jesus, que é do homem de mão atrofiada. Ele cura justamente dentro do templo e num sábado. Então Jesus fazia certas coisas de propósito, para provocar esse choque, né? Quebrar a linha de pensamento dessas pessoas e mostrar que o seu ensino ele era revestido de uma beleza com uma profundidade muito maior. O sábado foi feito para o homem usufruir dele, e não o homem ter que ficar escravo do sábado e seguir essas regras ao pé da letra. Nós sabemos que até hoje há religiões. Eu tive um colega, quando eu trabalhava em certa empresa, que ele era dessa religião, dessa igreja, não fazia nada no sábado. Nada, não podia trabalhar. Então são espíritos que às vezes são pessoas bondosas, educadas, até moralmente evoluídas, mas são escravas desse rigor religioso que muitas vezes não deixa, né, que haja uma liberdade total de ação e ainda faz com que elas se tornem preconceituosas com quem não age conforme elas entendem que deve ser. Prosseguindo aqui então, o irmão X. Vendo tantos cegos e aleijados aglomerados à passagem,
Tiago o interpelou: mestre, sendo Deus tão misericordioso, por que pune seus filhos com defeitos e moléstias tão horríveis? Jesus responde: acreditas, Tiago, que Deus desça de sua sabedoria e de seu amor para punir seus próprios filhos? O Pai tem seu plano determinado com respeito à criação inteira, mas dentro desse plano, a cada criatura cabe uma parte na edificação pela qual terá de responder. Abandonando o trabalho divino para viver ao sabor dos caprichos próprios, a alma cria para si a situação correspondente, trabalhando para reintegrar-se no plano divino, depois de se haver deixado levar pelas sugestões funestas contrárias à sua própria paz. Ou seja, o plano de Deus é que nós nos elevemos em sua direção pelo aperfeiçoamento moral de cada um. E cabe ao esforço de cada um que isso seja feito. Então, nós sabemos, pela doutrina espírita, por aquele fundamento da lei de causa e efeito, que os defeitos e moléstias que nós recebemos no corpo, por exemplo, são heranças de nós mesmos pelas atitudes que cometemos em vidas passadas. Pelo menos a maioria das vezes é assim, não é? Então nós, quando abandonamos o trabalho divino e vamos seguir os nossos próprios caprichos, nós ficamos sujeitos a essas situações desfavoráveis no nosso próprio futuro. Prossegue o irmão X. Afastaram-se em seguida do tanque de Betsaida, cujas águas eram tidas em Jerusalém na conta de miraculosas, e onde o mestre fizera andar paralíticos, dera a vista a cegos e limpara leprosos. Na companhia de Tiago e João, o Senhor encaminhou-se para o templo, onde um dos paralíticos que ele havia curado relatava o acontecido, cheio de sincera alegria. Jesus aproximou-se dele e, deixando entrever aos seus discípulos que desejava confirmar os ensinamentos sobre pecado e punição, falou-lhe abertamente, como se lê no texto evangélico de João: eis que já estás são, não peques mais, para que te não suceda coisa pior. Ou seja, até aquele momento em que Jesus perpetrou a cura da pessoa, no caso do paralítico, até aquele instante, os processos kármicos envolvidos pela lei de causa e efeito estavam todos sanados. Quando ele diz, vai e não peques mais, é porque ao cometer novamente equívocos e erros contra a lei de Deus, aquela criatura iria condenar a si própria a receber, a ter que se submeter a reparações novas no futuro. Então, diz irmão X, desde que esses ensinos foram dados, novas ideias de fraternidade povoaram o mundo. Olha que interessante, né? Esse ensino da mulher adúltera foi sensacional. Ele trouxe essas ideias novas para povoar a mente das pessoas. Prosseguindo, com respeito aos transviados, aos criminosos e aos inimigos, atingindo a própria organização política dos estados, porque os estados mudaram suas leis em função disso, né? O Império Romano vulgarizava os mais nefandos processos de regeneração ou de vingança. Escravos ignorantes eram pasto das feras nos divertimentos públicos, pelas faltas mais insignificantes nas casas dos patrícios. Só de uma vez, olha o que o irmão X revela, 30.000 desses servos, a quem se negava qualquer bem do espírito, foram crucificados numa festa, próximo aos soberbos aquedutos da Via Ápia. 30.000! Os açoites humilhantes eram castigo suave. Entretanto, desde a tarde em que Jesus se encontrou com a pecadora, frente à multidão, um pensamento novo entrou a dominar aos poucos o espírito do mundo. A substância evangélica do ensino inovidável penetrou o aparelho judiciário de todos os povos.
Então, essa passagem de Jesus com a mulher adúltera, em que ele provoca nos acusadores um momento para uma autorreflexão, para a admissão dos próprios erros, para que não fosse feito um julgamento de quem está confortavelmente de fora e não vai sofrer nada, e por diversão vendo a outra pessoa passar por um momento de humilhação, de dor, de sofrimento, não é? Então esse novo pensamento que Jesus trouxe para nós, para a humanidade, ele passou a dominar o nosso espírito. Isso foi ajudando a que a população, os povos, encontrassem um novo posicionamento na sua moralidade, na sua ética, nos seus códigos de justiça, nas suas leis. Ou seja, como ele diz aqui, uma substância evangélica que penetrou o aparelho judiciário, né, de todos os povos. Então, todas essas oportunidades que a gente tem de ler e refletir a respeito dessas atitudes de Jesus, que muitas vezes, apesar de terem sido feitas lá no passado, nós nos defrontamos com elas na atualidade, e às vezes até quase que diariamente, porque a questão dos julgamentos, não vamos dizer que vai haver lapidações por aí, mas às vezes a lapidação não é física, é lapidação moral. É o caso do bullying, dos preconceitos contra a mulher, contra os transgêneros, contra as pessoas dessa ou daquela cor, ou dessa ou daquela nacionalidade. Aqui no Brasil nós temos isso, né? Quando a gente fala a respeito de um certo povo na nossa divisa sulina, nós já os taxamos disso, daquilo. Então a gente às vezes cresce com toda essa gama de preconceito e depois procuramos os templos religiosos, achamos que estamos bem, que está tudo certo, mas para caminhar na direção de Deus, o mergulho é para dentro. Não é com as exterioridades, não é com a visita pura e simples na casa espírita, tomar água fluidificada, fazer a visita, ouvir o ensinamento, buscar a prática, refletir, fazer o culto no lar, criar um momento de praticar a caridade, de procurar o semelhante, uma pessoa menos favorecida, ajudá-la de alguma maneira. Esse é o caminho de evolução, não é? E no caso nosso do espírita, né, muito se exige de nós no campo do estudo, porque o estudo nos faculta a reflexão.